Fala jovens, como vocês estão? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Popping Box e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que são erros. Quer dizer, é legal quando é erro dos outros, né? O nosso a gente nunca curte muito, mas é sempre bom apontar o do outro e se divertir um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre os erros da Funko, porque errar é humano, e a Funko não é humana, mas ela erra como se fosse. Tá? Então durante esses 20 anos aí que a Funko existe, tiveram alguns erros aí em relação aos pops, a gente vai falar só dos pops, mas tem alguns erros divertidos, outros nem tanto, mas a gente vai falar aqui deles hoje. E antes da gente começar, eu já vou dizer que se você ainda não entrou no nosso site, você está perdendo, porque tá rolando promoção nesse mês de dezembro e todo o nosso estoque está com preços baixíssimos, maravilhosos, tudo em promoção. Se você quiser conferir, ainda não viu, o link tá aqui na descrição, só ir lá pra você ver. E lembrando que se você nunca comprou no nosso site, o que você tá esperando para comprar no nosso site? Mas você pode usar o cupom BEM-VINDO para ganhar 5% de desconto na sua primeira compra, então vai lá aproveitar, beleza? Como eu estava dizendo, errar é humano, a Funko não é humana, mas ela erra muito mesmo assim. A gente vai começar falando dos erros de fabricação, digamos assim, né? Então a Funko faz os bonequinhos, os pops, e a gente já sabe, na verdade se você coleciona você provavelmente já sabe, que tem muitos pops que vêm com alguns pequenos defeitos de fabricação. Uma coisa que a gente tem que entender, antes da gente começar a falar dos erros aí da Funko, é que a Funko não considera falhas na fabricação, falha na pintura, por exemplo, como um erro, como um defeito de fábrica. Tá? Muitas vezes as pessoas compram um pop e aí acabam um pouquinho decepcionadas com algum ou outro detalhe na pintura, principalmente, né? O que a gente tem que lembrar é que lá fora esses pops, né, esses bonequinhos, eles são vendidos por aproximadamente $10, né? Então é uma coisa relativamente barata pra eles. Então não tem todo um super cuidado com detalhes, infelizmente, né? Mas a Funko já está melhorando muito. Se vocês vissem, assim, os pops mais antigos, eles tinham um acabamento péssimo, não tinha tanto detalhe. Então hoje em dia está melhorando bastante, mas ainda é possível... Jesus... Mas ainda é possível você encontrar alguns pequenos defeitos, umas falhas na pintura, mas sabe que isso é normal, tá? Não é considerado um erro, não é considerado um defeito de fabricação. Dito isso, a gente vai agora aos erros de fato. Pra gente começar, eu vou falar de alguns defeitos que a gente já pegou em pops aqui, que a gente recebe no nosso estoque, e eu acho que o pior deles até hoje foi um pop que simplesmente veio sem um braço. Sim, a gente comprou um pop, inclusive era um pop raro, que sorte a nossa. E ele simplesmente veio sem braço. Faltando um braço dele. A gente não tinha nem notado. A gente estava na CCXP no ano passado, no nosso stand. E aí um cliente mostrou a caixa e falou, tem algum desconto nesse pop? E a gente ficou tipo, por que teria um desconto? E ele, porque ele tá faltando um braço. Então simplesmente veio sem braço e não teve o que fazer. Tipo, a gente ia fazer o quê? Mandar um e-mail pra Funko reclamando que o pop veio sem braço? Eles não iam estar nem aí. É um pop de Sons of Anarchy, a série. Então ele está lá sem braço. A gente já recebeu também um Owen de Jurassic Park, Jurassic World na verdade, né? Ele veio sem uma mão. Por quê? Não sei. É detalhe, é inclusão, não sei. Ele veio sem uma mão. Já teve um outro Owen também que tem uma versão dele segurando um ovinho com a Blue e simplesmente não tem a Blue no ovo. Tá? Então a gente já viu vários relatos assim de pessoas que compraram pop e tá faltando uma parte. A gente já recebeu uma rainha de copas sem um braço também. Sempre acontece essas coisas. Na verdade, assim, não é sempre, né? Mas acontece vez ou outra. Principalmente como a gente recebe muitos pops aqui no nosso estoque. Sempre acaba vindo. Algum assim, pelo menos dá uma história engraçada, né? Apesar de a gente não poder vender, porque a gente obviamente não vai vender um produto com defeito. Inclusive, toda vez que a gente vai mandar, a gente checa antes pra ver se não tem alguma coisa faltando ou alguma coisa quebrada, né? Mas pode acontecer, mesmo assim. Então, eu acho que esse é o pior erro da Funko que eu já vi até hoje. Agora a gente passando, assim, pra um outro tipo de erro, tem a questão das caixas. Muita gente pergunta pra gente o que significa o número na caixa dos pops. Né? É uma pergunta que a gente ouve muito e a minha resposta é sempre não se preocupe com o número. Porque, na verdade, o que o número significa é que, como cada pop tem ele tá dentro de uma linha, né? Então tem televisão, anime... animação, etc, etc. E aí a ideia da numeração seria número 1 de televisão é o primeiro pop feito dentro da linha de televisão.
né? Na linha de Harry Potter, o número 1 é o Harry com aquela roupa, a roupa de Hogwarts tradicional, porque foi o primeiro pop de Harry Potter que a Funko fez. Isso funcionaria muito bem se a Funko ligasse para esses números, porque na verdade hoje em dia eles já não querem mais dizer muita coisa, porque a Funko já repetiu o número, já colocou o número errado, já lançou coisa com número e depois lançou coisa com número anterior, sendo que devia ser depois, e etc. E aí um dos erros assim da numeração que mais me incomodam é o de Harry Potter, porque ele tem numeração repetida dentro da própria linha de Harry Potter. O que acontece é que o Harry Potter número 31, ele tem tanto a versão do Harry com a Edwiges, que é uma versão exclusiva da Hot Topic, que saiu, se não me engano, em 2017. E aí é o Harry com a Edwiges, ele é o número 31. Aí depois, na Comic Con de San Diego de 2017, a Funko lançou o Harry voando na vassoura. Qual o número dele? 31 também. Então, assim, se a pessoa chega pra você e te pede Harry Potter número 31, pode ser tanto Harry com Edwiges quanto Harry na vassoura. E é muito chato porque é um Harry ainda, né? Se fosse um personagem diferente, uma Hermione, um Rony, um Harry, um Rony, com numerações iguais, você ainda conseguiria distinguir bem, tá? Então, esse é um dos erros da Funko em relação à caixa. Ainda falando de caixa, é muito comum a Funko ter erros ortográficos nas caixas. Por exemplo, ano passado saiu o pop do Prince, e um deles é o Prince Purple Rain. E aí, quando eles foram lançar esse pop, na parte de trás da caixa, onde devia estar escrito Purple Rain, estava escrito Purple Rain. Estava faltando a letra L, que mudou a palavra toda. E o que eles tiveram que fazer? Eles lançaram nessa época 3 versões diferentes do Prince. E aí essa versão, a Purple Rain, foi adiado o lançamento, porque os primeiros saíram com esse erro na caixa. A Funko teve que pegar todos de volta e relançar, fazer uma caixa nova para eles, sem o erro ortográfico. Então atrasou todo o lançamento do Prince Purple Rain, e os outros 2 foram lançados primeiro, porque a Funko tinha errado a ortografia na caixa. Outra vez com o boneco do Ian Malcolm, aquele cientista de Jurassic Park. E em algumas versões foi lançado o pop do Ian Malcolm com a escrita errada, porque Malcolm, o nome do personagem, tem um L no final. É Malcolm com L, e no pop saiu sem o L. Então eles também tiveram que tirar para lançar de novo, e tudo isso acaba demorando um pouco mais, atrasando o lançamento desses pops, né? Aconteceu a mesma coisa com um pop muito antigo do Hawkman, né, o Gavião, acho que foi em 2012, 2013 que ele foi lançado, e aí ao invés de estar escrito Hawkman, H-A-W, estava escrito H-A-K-W. Não dá nem pra pronunciar isso direito, e aí esse foi um erro também, que eles tiveram que tirar as caixas e tal. Nesse caso, o erro só prejudica a Funko, né, porque eles têm que tirar tudo lá, jogar fora o que eles já produziram e produzir caixas novas, mas, por outro lado, tem alguns erros que podem valorizar o pop. Por exemplo, o Logan. O Logan, ele é um pop da Marvel. Todos os pops da Marvel são bobblehead. Bobblehead, pra quem não sabe, é aqueles que mexem a cabecinha. Eles têm uma mola no pescoço. E todos os pops da Marvel são bobblehead porque eles tiveram... A Funko teve um problema com a licença. A Hasbro, que é uma marca de brinquedos também, já tinha a licença dos action figures da Marvel. E aí, pra Funko conseguir lançar os pops da Marvel, eles não podiam ser action figures, então eles tinham que entrar na categoria de bobblehead. Isso acontece tanto com a Marvel quanto com os pops de Star Wars. Tá? Todos eles são bobblehead, porém, quando a Funko lançou o Logan, se não me engano foi 2013, a Funko lançou um Logan errado, sem ser bobblehead. Então eles tiveram que ir lá tirar todas as lojas e começar a vender ele bobblehead. Por um lado a Funko teve prejuízo, porém os colecionadores ficam felizes. Tem muitos colecionadores que buscam pops com erros, porque acham muito legal, ele deixa o pop único, né? É muito mais raro. Então, por muito tempo, esse Logan, sem ser bobblehead, foi mais caro, estava mais valorizado do que o próprio Logan normal, que é o com a mola no pescoço. Tem uma outra coisa que aconteceu também, o pop da Daenerys de Game of Thrones. O primeiro pop da Daenerys que foi lançado é ela segurando o dragão. E esse dragão, ele devia ser verde com as asas vermelhas. Porém, algumas pessoas, quando compraram esses pops, acharam a Daenerys segurando um dragão inteiro vermelho. E aí primeiro eles ficaram meio sem entender se era uma edição especial, alguma coisa assim. Só que na verdade foi um erro. Hoje em dia, por exemplo, a Daenerys comum, com o dragãozinho da cor certa, né, ele verde com as asas vermelhas, ele vale em torno de $10, que é o preço comum de um pop. Porém, a Daenerys com o dragão inteiro vermelho, né, que é o erro, ele vale $60. Então, assim, é exatamente o mesmo pop, só que por conta desse erro, que deixou ele muito mais raro,
né? Apesar de não ser um modelo oficial, ele é mais raro do que o outro. Então hoje em dia ele vale $60. Então além dessa versão da Daenerys com o dragão verde com as asas vermelhas, tem também uma dela com um dragão completamente dourado e outra com um dragão completamente verde. Só que esses são edições exclusivas mesmo, raríssimas inclusive, então não são erros. O único que vale mais por ser um erro é o dragão completamente vermelho. Tá? Então se você tem um desse aí por um acaso, ele vale muito mais do que um comum, tá? Apesar de ser errado tecnicamente. Agora, um dos erros mais recentes da Funko, na verdade são 2 deles, são de pops de Vingadores. Inclusive, um deles deixou muita gente brava, porque logo depois do filme de Vingadores Ultimato, a Funko lançou na Collector's Corps a caixa misteriosa deles, né? A Mystery Box, que a gente inclusive fez um unboxing, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui para você acompanhar. E nessa caixa vinha o Capitão com o escudo e o Mjolnir, né? O Capitão América, tão aguardado, todo mundo só falava desse pop que queria muito um capitão com o escudo e o martelo na mão. E aí a Funko lançou. Porém ela inverteu o lado, a mão que ele estava segurando cada arma. Então na mão que estava o escudo devia estar o martelo, e na mão que estava o martelo devia estar o escudo. E por que a Funko lançou ele errado? Ninguém sabe. Eles simplesmente foram lá, lançaram essa versão com o escudo e o martelo invertido. E a galera ficou muito brava, porque eles estavam esperando há muito tempo esse pop. Eu, pessoalmente, ainda acho o pop muito legal. Eu nem tinha notado, na verdade, que ele estava na mão errada. Os nossos clientes que avisaram, tipo, putz, tá muito legal, mas por que a Funko não colocou na mão certa? E aí, assim, eu não sei porquê. Porém, na nova versão que tá saindo, vai chegar aqui no mês de janeiro, inclusive já está em pré-venda lá no nosso site, o Capitão está com o martelo e o escudo, e tem uns raiozinhos saindo dele e tal, tá super legal. E nessa versão a Funko arrumou, tá? Então não sei se avisaram ele lá, se os fãs reclamaram, mas eles arrumaram. Então a nova versão do Capitão tem o escudo e o Mjolnir nas mãos certas. Aí depois que a Funko lançou este pop do Capitão América, na Comic Con de outubro, agora lá em Nova York, eles lançaram uma nova versão do Tony Stark, exclusiva. E aí é o Tony Stark com a manopla, né? A manopla do infinito, da cena maravilhosa, mas muito triste, em que ele dá o estralo e morre. A Funko fez então o pop dessa cena, que também era um pop muito, muito, muito aguardado. Porém, eles fizeram o pop do Tony Stark com uma manopla na mão. Só que se você assistiu Vingadores Ultimato, você vai lembrar que ele não estava, nunca esteve com uma manopla na mão. Na hora que ele rouba as joias do Thanos pra colocar na mão dele, ele meio que embute ali na armadura dele, ele nunca coloca uma manopla na mão. Então, na verdade, seria uma coisa muito mais fácil de fazer no pop, porque era só pegar o pop normal do Homem de Ferro e colocar as joias. A Funko, na verdade, foi lá e colocou uma manopla na mão dele, que nunca existiu, porque ele nunca usou a manopla, né? Então, assim, é um detalhe que se você é muito fã, vai te incomodar, mas se você não se importa tanto assim, tá tudo certo, até porque é um pop muito, muito lindo, que também está disponível lá no nosso site, mas é mais um dos erros da Funko, mas tá muito mais difícil eles errarem. Tá? Acontece vez ou outra um erro de escrita na caixa, ou algum pop, como eu falei, vem faltando um membro aí do corpo, mas a Funko tá melhorando muito, principalmente na questão dos acabamentos e nas falhas, né? Mas a tendência é sempre melhorar cada vez mais. Estes são os erros que eu consegui pensar aí, os principais da Funko. Se você conhece algum que eu não falei, lembra de deixar aí nos comentários pra gente saber, todo mundo rir junto, se divertir. Se você já recebeu algum pop também com algum erro, fala pra gente aí o que aconteceu, qual foi o erro. Lembrando que falha na pintura não é bem um erro, tá? É só realmente estiver faltando uma perna, por exemplo, aí o negócio é mais complicado. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e até o nosso próximo vídeo.